Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 dessa aula, então, sobre deveres das partes e dos procuradores no CPC. Na parte 1, a gente falou sobre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, é importante também a gente pensar que essas condutas só são previstas e só funciona prever isso se tiver alguma forma de forçar que as pessoas realmente não façam nada daquilo, né? E qual a melhor forma de mexer com o ser humano? O bolso. Nesse sentido, então, o artigo 77 prevê já cobrança de multas, tanto para litigância de má-fé quanto para ato atentatório à dignidade da justiça. E aí o parágrafo 2º fala que a violação ao disposto nos incisos 4 e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Lembram da aula passada? Devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa. Isso é importante, pode cair na sua prova, então, 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta que foi praticada. Tá, naquele caso da Maria e do João, então, que a gente falou na parte 1, que estão brigando por um carro, 20% sobre o valor da causa já desmotiva, né? De fazer qualquer coisa. É um valor bem alto. Agora, imagina que ao invés do carro de 40 mil reais, eles estão brigando, na verdade, por um livro que custou 40 reais. 20% sobre o valor da causa, dependendo da raiva deles, compensa, né? Então, só que o parágrafo 5º do 77 já previu isso também. E fala que quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Aí já pesa, né? Aí eles não vão mais fazer. E o parágrafo 3º fala que, não sendo paga no prazo a multa fixada pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, muito mais rápido e muito mais efetivo, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. O artigo 97 do CPC, se vocês forem olhar, é o que fala sobre aqueles fundos de modernização do Poder Judiciário. Então é para lá que vai esse dinheiro. No caso de ato atentatório à dignidade da justiça, se for litigância de má-fé, aí vai para a parte contrária. Parágrafo 6º fala que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º. Tudo isso que a gente viu até agora e mais algumas coisas. Devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo órgão respectivo de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Então, imagina que foi um advogado que praticou algum desses atos. O juiz não vai simplesmente decidir, arbitrar multa, aplicar e pronto. Ele tem que informar a OAB de que essa conduta foi praticada e não decidir. 7º, reconhecida a violação ao disposto no inciso 6º, é aquele de alteração no estado de fato de bem ou direito litigioso, o exemplo em que eles estragam o carro ou põem fogo no carro. O juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Sem prejuízo, então, da aplicação daquelas multas que a gente viu. 20% sobre o valor da causa. E o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Então, se a parte foi condenada, o advogado não pode ter que cumprir por ela. Aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 78 do CPC, que fala sobre o uso de expressões ofensivas no processo. É um artigo bem simples, não tem muitas coisas, muitos detalhes. É um antigo artigo 15 do CPC de 73, mas eu trouxe aqui mais para mostrar uma alteração importante que pode cair na sua prova, que teve de 73 para cá. 78 caput fala, então, que é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo, ou seja, todos aqueles sujeitos a essas normas,
empregar expressão ofensiva nos escritos apresentados. Então, por exemplo, uma parte não pode xingar a outra através de petição, né? E quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, por exemplo, numa audiência, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Então, se uma parte xingar a outra, o juiz pode cassar a palavra, mandar ficar quieto, enfim. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas. Isso já existia. Se escreveu algum xingamento, algum palavrão, qualquer coisa assim, o juiz risca. Ou em ata de audiência ou na petição, tanto faz. Até aí já está tudo igual. O artigo 15 do CPC de 73. A partir de agora que vem a mudança. Que a requerimento do ofendido, isso é importante, não pode ser de ofício pelo juiz, só mediante requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Então, se aquela pessoa que for ofendida quiser, ela pode provocar o juiz para que ele emita essa certidão, para ela usar para os efeitos que ela quiser, ou para pedir danos morais, ou para processar depois por algum crime contra a honra, enfim, o que ela quiser fazer com isso. Então é isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.